Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. De modo muito especial, nesta segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum, semana que somos convidados a reavivar o dom da fé, o dom de Deus que recebemos no dia do nosso batismo. A Igreja, no mundo inteiro, celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário. Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, sob o título de Nossa Senhora do Rosário. E como nós precisamos entender que celebrar Nossa Senhora do Rosário está intimamente ligada ao versículo 38 do capítulo 1 que ouvimos do Evangelho de Lucas, quando Maria reconhece-se serva, quando ela reconhece-se escrava do Senhor e disposta a fazer a vontade de Deus. Porque nós sabemos que na antiguidade toda a atitude do servo, do vassalo, daquele que é submisso ao seu soberano, era oferecer coroas de flores aos soberanos como um gesto de submissão. Diante desta realidade, também os cristãos, reconhecendo em Maria, Senhora, Rainha, Mãe de Deus, protetora e auxílio dos cristãos, eles adotam este gesto humano para manifestar um gesto espiritual em honra e louvor à Virgem Maria. Os cristãos, nos primeiros séculos, começaram também a oferecer coroa de rosas à Virgem Maria, como um gesto de submissão. Porque Maria, também desde o início, os primórdios da Igreja, era chamada de Nossa Senhora Rosa Mística. Porque Rosarium, do latim, significava rosas. E todas as imagens de Maria na antiguidade eram ornadas por rosas. Que nós possamos, neste dia, entender que celebrar Nossa Senhora do Rosário não é simplesmente celebrar um título, mais um título mariano, mas mergulharmos na profundidade que a oração do Rosário nos oferece. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que rezar a oração do Rosário não é simplesmente olhar para a Virgem Maria como aquela mulher poderosa que leva as nossas preces a Deus. Mas nós sabemos que rezar o Rosário é mergulhar nos maiores mistérios da fé cristã. Porque no Rosário nós meditamos os mistérios da encarnação, da vida pública, da paixão e morte, da ressurreição do Senhor. Também, assim nos ensina a tradição da Igreja, que rezar o Rosário, esta oração simples, esta oração humilde, esta oração até repetitiva, nos leva à interiorização profunda da nossa fé. Fé que é manifestada através das atitudes, mas fé que cresce, que aumenta, que recebe como combustível a oração. Rezar o Rosário é fazer aquilo que os religiosos
e as religiosas fazem todos os dias em favor do povo. A tradição da Igreja vai dizer que os religiosos e os clérigos são chamados a rezar todo dia o ofício divino, os salmos, rezar o rosário é o saltério dos pobres e dos humildes. Assim nos ensina a tradição da Igreja, porque antes do nosso querido São João Paulo II acrescentar os mistérios luminosos no Santo Rosário, o rosário era composto de 150 Ave-Marias, fazendo menção aos 150 salmos, a salmodia, que os religiosos e clérigos rezavam, os pobres e os humildes, rezando o rosário, estariam rezando o saltério dos pobres, se alimentando da palavra de Deus. Também precisamos recordar que nós celebramos Nossa Senhora do Rosário, porque também Maria, nos momentos importantes e difíceis da vida cristã, veio em auxílio aos cristãos. De modo especial, recordamos a grande batalha naval de Lepanto, quando os povos cristãos, sofrendo o ataque dos turcos, foram libertos pela intercessão da Virgem Maria. Ela recebendo, nesta oportunidade, o título de Nossa Senhora da Vitória. E diante de tantas vitórias que Maria concedeu ao povo cristão, por meio da oração, por meio da submissão, ela também recebe este título de Nossa Senhora do Rosário. Porque assim nos ensina São Domingos de Gusmão. A oração do Rosário é uma oração também de exorcismo, que derrota o inimigo, que expulsa o demônio, que esmaga a cabeça da serpente. Por isso, iluminados pelo ensinamento da Santa Igreja, dos santos padres e de grandes santos, como Domingos de Gusmão, rezar o rosário é oferecer uma coroa de rosas à bem-aventurada Virgem Maria, aquela que, como ninguém, soube ser a serva do Senhor. Que nesta semana, por intercessão da Virgem Maria, possamos ter a nossa fé aumentada por meio da oração, de modo especial, a oração do Rosário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eimar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.